Essa é a primeira vez em que o sal é citado na Bíblia. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de sal. Bom, ali está contando a história da guerra dos 4 reis contra os 5. Esta guerra não nos interessa a guerra em si, mas nos interessa um fato. Porque este vale de Sidim, ou este vale do sal, ele é citado na Bíblia muitas outras vezes, em situações diversas. E uma delas que nós vamos ver um pouco mais abaixo, ela aparece numa conotação muito especial, quando o próprio Davi, ao fazer uma guerra nesse vale do sal, ele adquiriu uma fama e um nome que até então ele não tinha. Então, aquela expressão bíblica, que na maioria das traduções ela aparece entre parênteses, dizendo Vale de Sidim, entre parênteses, Vale do Sal, ela está ali de propósito, para que aquela palavra sal nos atraia a atenção. Porque nada na Bíblia está escrito por acaso. Nenhuma vírgula, nenhum parêntese na Bíblia está por acaso. Nenhuma expressão na Bíblia é por acaso. Tudo ali está para um propósito e para nos trazer informações específicas. Então, o sal, diga comigo, o sal é um elemento comum. É um elemento comum. Cá para nós, é duro a pessoa quando está sofrendo de pressão alta, hipertensão arterial, e ela não pode comer sal. A primeira coisa que o médico faz é mandar cortar o sal dela. Apesar de que já está se descobrindo que o problema da hipertensão não é o sal em si, o sal original, o sal genuíno. Mas o problema da hipertensão é a falta de iodo, ou o mau processamento do iodo no sal. Porque quando o sal é industrializado, o iodo é retirado. E aquele iodo, e ao se retirar o sal, eu não tenho conhecimento científico a respeito, estou falando aquilo que eu ouvi de um especialista na televisão há poucos dias atrás, inclusive, lá em Atlanta. E ele estava explicando algo interessante. Ele estava falando no programa do Benihim, dizendo, Benihim, o problema da hipertensão não é o sal, o elemento sal. O problema da hipertensão, que a ciência não divulga, é a retirada do iodo do sal. Porque ao retirar o iodo do sal, então eles desbalanceiam o sal. E aí sim o sal começa a causar dano à natureza humana. Porque o sal integral, o sal como elemento, ele não pode ser prejudicial devido às suas conotações e devido àquilo que o próprio Senhor Jesus disse a respeito do sal. Número 2, os significados do sal segundo Deus. Primeiro lugar, letra A. O sal, escute isto, o sal validava as ofertas ao Senhor. Ouça o que diz Levítico 2,13. Todas as ofertas dos teus cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar às tuas ofertas de cereais o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Muito interessante isto, porque Israel tinha 7 festas que se estendiam a 13, mas 7 festas principais. E em todas as festas de Israel havia cerimônia de sacrifício e de dádiva. E os sacrifícios e as dádivas na cultura de Israel eram diversos. Havia sacrifício de animais e animais diversos, sacrifícios de bois, sacrifícios de bodes, sacrifícios de cordeiros, sacrifícios de pássaros, de pombos, sacrifícios de animais diversos. E havia também outro tipo de sacrifício, que era o sacrifício financeiro, que era quando a comunidade se reunia e daquilo que se adquiria socialmente falando, porque Israel sempre, a conotação de Deus para Israel é sempre que Israel fosse um único povo unido em Deus. Então isto era um sacrifício do povo como um todo. Eles tinham que trazer daquilo que eles conseguiam colher, daquilo que eles faziam, daquilo que eles adquiriam, fosse algo como a agricultura, fosse a pecuária, ou fosse trabalhos artesanais, aqueles que sabiam trabalhar manualmente para o seu próprio sustento, não importava. A ordem era que durante as festas, ou durante os sacrifícios, ou durante as ofertas, Deus diz assim, olha, quando vocês trouxerem uma oferta para mim, vocês não a tragam sem sal. A ordem de Deus era, quando vocês trouxerem a oferta, ponha sal nela.
E Deus disse algo interessante no restante do texto, que você pode ler depois. Indico, inclusive, que você anote esses textos, ou depois, se você quiser uma cópia desse esboço, você pode ter. É muito interessante, tem uma parte que Deus diz assim: olha, se não houver o sal da aliança nas tuas ofertas, elas serão rejeitadas. Isso é muito interessante, porque havia na oferta determinadas coisas em si mesmas mais impactantes e aparentemente mais significativas do que um elemento tão simples e tão bobo quanto sal. Mas, no entanto, Deus diz para Israel: olha, sempre que vocês trouxerem a tua oferta para mim, ponha sal nela. Em outras palavras, se você trouxer a oferta sem sal, eu não aceito. Eu não recebo essa oferta. Então era muito interessante, porque às vezes tinha que trazer, eles faziam bolos asmos, havia uma oferta de cereais, e a oferta de cereais era cevada, era trigo, eram os cereais da cultura de Israel. Mas quando aquela oferta era trazida para oferecer ao Senhor, junto com aquela oferta tinha que vir o sal. Eles tinham que pôr o sal naquela oferta, e o sal é que determinava o grau de aceitação daquela oferta ou não. Podia ter sacrifício, podia ter sangue derramado, podia ter o que fosse. Mas se não houvesse sal, a oferta não valia. Letra B. O sal selava o concerto sacerdotal. Olha isso, Números 18 e 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor... Volta um pouquinho, volta 2 versículos, a partir do 17. Mas o primogênito do gado, ou primogênito de ovelhas, ou primogênito de cabra, não resgatarás. São santos. O seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne deles será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Muito interessante, porque Deus distribuiu Israel em 12 tribos, que na verdade eram 13, mas são chamadas de 12 por uma razão especial, e não dá tempo de explicar isso hoje. Mas muito bem, eram ao total 13 tribos. E no meio dessas 13 tribos havia uma tribo especial, que era a tribo de Levi, que foi uma tribo separada por Deus para servir o povo e para representar a Deus diante do povo e para representar o povo diante de Deus. Então, os sacerdotes, todos aqueles que ministravam ao povo, eles tinham que sair da tribo de Levi. Como a tribo de Levi era uma tribo exclusivamente separada para o serviço do Senhor, então a tribo de Levi não tinha direito à herança em Israel. Quando a terra foi distribuída entre as tribos, Deus disse: olha, não dê herança à tribo de Levi. Por que não, Deus? Porque Levi tem direito à parte de todas as outras tribos. Porque Levi serve às outras tribos. Levi representa Deus para o povo e representa o povo para Deus. Então a tribo de Levi tem direito de comer da prosperidade e da riqueza das outras tribos. E se a tribo de Levi fosse se ocupar com guerras, com pelejas, com plantação, com cultivo de terra e etc., mais cedo ou mais tarde ia se precisar de um sacerdote e não ia achar. Porque o sacerdote tinha que estar à disposição do Senhor 24 horas por dia, em turnos distribuídos. É por isso que hoje em dia, unir o ministério, quando a pessoa é ministro do Evangelho, principalmente quando ele pastoreia a igreja, é muito difícil unir ministério com trabalho secular, porque servir a Deus no ministério é representar o povo para Deus e Deus para o povo. E para isso você tem que ter uma vida de oração, de leitura da palavra, de estudo da palavra. A razão pelo qual muitos ministros, muitos pastores não têm alimento, não têm Bíblia para dar para o povo, é porque eles não têm tempo para investir em Deus e na palavra de Deus. E quando não tem tempo para investir nessas coisas, ou seja, todo o tempo, que já é pouco, então o alimento dado será fraco. O alimento dado será escasso. E então veremos o que nós temos mais visto ao redor da terra. A igreja
frágil, raquítica, não porque a obra de Jesus não tenha sido perfeita, não porque o Espírito Santo não esteja dando conta, porque a obra de Jesus e a obra do Espírito Santo são perfeitas e poderosas eternamente. Mas a razão é porque muitos